Olá, este é o tópico especial de Ciência Política. Eu sou o professor Rodrigo Gonzalez e essa é a nossa nona aula. Hoje continuaremos falando de índices de qualidade da democracia. Hoje nós vamos falar de dois índices específicos, o IDD-LAT e o VIDEM. O IDD-LAT, ou Índice de Desenvolvimento Democrático da América Latina, é um índice construído especificamente para esse subcontinente, proposto pela Fundação Konrad Adenauer. A Fundação Konrad Adenauer é ligada ao CDU, o Partido Democrata Cristão da Alemanha, que tem há muitos anos um projeto sobre desenvolvimento da democracia na América Latina e, entre outras atividades, desenvolveu a construção desse índice. O IDD-LAT foi proposto em 2002 para uma construção de base anual e ele é feito sob os auspícios da Fundação Konrad Adenauer por uma consultoria chamada Polilat. O período disponível de dados vai do ano de 2003 ao ano de 2016 e, começando com 17 países, nos últimos anos inclui 18 países do continente. Qual é a ideia do IDD-LAT, sua metodologia? O conceito por detrás é o conceito de desenvolvimento democrático. Esse índice é anterior ao debate sobre qualidade da democracia e tem uma relação direta com o debate do Amartya Sen, dentro das Nações Unidas, sobre a noção de desenvolvimento, ou de desenvolvimento humano, e a partir dessa concepção desenvolve o conceito de desenvolvimento democrático. Ele é baseado em 4 dimensões. Uma primeira dimensão tem a ver com democracia formal e outras 3 dimensões com o exercício real da democracia. Em termos de organização conceitual, a ideia de desenvolvimento democrático tem como dimensões fundamentais: a primeira, a questão de institucionalidade do regime, que seria basicamente as suas regras formais. Em segundo lugar, o desempenho do sistema democrático, ou seja, como ele funciona na prática, e aí subdivididos em 2 outros componentes: a parte de referente a respeito a liberdades civis e a direitos políticos, que mais ou menos se identificam também com aquelas dimensões que nós já vimos da Freedom House, e da qualidade institucional e da eficiência política, ou seja, a capacidade efetiva das instituições de funcionarem. Enquanto a primeira dimensão é de uma institucionalidade formal, essa dimensão de desempenho é do exercício real das funções da atividade de gerenciamento do sistema. E uma terceira dimensão é a dimensão de busca, digamos, dos objetivos do sistema democrático, ou seja, como o governo exerce as suas funções em 2 grandes dimensões. A dimensão de enfrentamento dos problemas sociais e a dimensão da questão econômica. Então, na verdade, nós temos 3 grandes dimensões, mas essas dimensões se subdividem, formando, nesse sentido, 4 dimensões básicas, sendo que a quarta ainda se subdivide em 2 subdimensões. Isso nós podemos ver neste quadro, em que os atributos da democracia formal são aqueles relativos às regras do jogo, ou seja, eleições, voto, direito de participação, que são elementos, digamos, num certo sentido, de definição abstrata do sistema democrático e tem a ver com o conceito mais tradicional de democracia como o sistema de escolha dos governantes. E aí nós vemos os outros as outras 3 dimensões, em que temos uma dimensão relativa a direitos civis e políticos, ou seja, o respeito básico às liberdades individuais e ao direito de participação. Uma dimensão em relação ao exercício das funções, e aqui, digamos, é, num certo sentido, a dimensão 1, quando ela é trazida para a prática, ou seja, o funcionamento dos partidos, a responsividade dos governantes, a estabilidade da democracia,
a existência ou não de anomalias no funcionamento dos processos de deliberação. E na dimensão 4, ou seja, o exercício prático do governo, nós temos uma dimensão num sentido mais de bem-estar social, em que os elementos centrais são saúde, educação, desenvolvimento urbano e a questão de combate à pobreza, e que de alguma forma se relacionam aquelas dimensões do desenvolvimento humano construídas nos índices das Nações Unidas, e uma outra dimensão relativamente ao funcionamento do sistema econômico, em que aqui provavelmente é o campo de influência em que a visão de mundo da democracia cristã alemã acaba influindo, basicamente dentro de uma visão, num certo sentido, conservadora ou monetarista da política, em que o elemento central é, digamos, o liberalismo econômico e a estabilidade das contas como elemento central de estabilidade do regime. Quando nós vemos os casos concretos, ou seja, a nota atribuída aos países e o ranqueamento, e aqui nós temos uma comparação entre os dados de 2003, a primeira vez que o índice foi feito, e de 2016, que é a última data em que está disponível, ou seja, não houve uma atualização desse índice no período recente, nós vemos que os dois países que têm a maior pontuação são Chile e Uruguai, e nesse caso, embora em outros índices o Uruguai geralmente seja aquele que mais pontua, aqui aparece o Chile justamente porque o Chile tem uma economia mais aberta e com menor grau de intervenção estatal que os demais países, o que, para a visão desse índice, é um elemento positivo. Isso também explica como vem a aparecer países como o Panamá ou o México no alto da pontuação, quando vemos o ano de 2003, por conta do grau, digamos, de estabilidade ou de liberalidade na economia desses países naquele momento. No período mais recente, nós vemos, por exemplo, que países como o Brasil tiveram um decréscimo importante na pontuação nesse índice, o que pode se atribuir tanto aos problemas internos do ponto de vista de funcionamento do sistema formal, como eventualmente às dificuldades do ponto de vista do sistema econômico. Enquanto num período em que a desigualdade social ou a pobreza estavam sendo reduzidas, isso favorecia o aumento do valor no índice, o retorno às desigualdades sociais ou, eventualmente, a recessão econômica e o descontrole das contas públicas, para os fins desse índice, prejudicam a nota do país. Então, por um lado, é um índice que tem um peso importante da questão institucional, mas também acaba, digamos, incluindo elementos da execução real da democracia, mas com um certo peso de uma visão mais liberal do ponto de vista econômico. Aqui nós vemos um mapa do período mais recente de divulgação desse índice, que mostra, digamos, um alto desenvolvimento em alguns poucos casos, quando se transforma, digamos, aquela nota em uma categorização, em que Uruguai, Chile e Costa Rica são os países considerados com alto nível de desenvolvimento. Um nível intermediário, em que vão aparecer países como Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Panamá, e aqui, digamos, é uma surpresa e uma diferença em relação a outros índices, porque justamente esses elementos relativos à redução da pobreza ou equilíbrio econômico fazem com que países como Bolívia ou Equador, que em índices que de alguma forma têm uma visão mais crítica dos seus sistemas políticos, acabam pontuando menos, nesse caso o fator econômico acaba levando a uma pontuação maior. E vemos que países como Brasil e Colômbia, que em outros casos são vistos como mais positivos, aqui são apresentados como tendo um baixo nível de desenvolvimento democrático. Um outro índice de criação mais recente e que tem se popularizado é o VDEM, o Varieties of Democracy, ou Variedades de Democracia, que hoje está sob a responsabilidade do VDEM Institute,
que é ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e conta também com apoio e financiamento do Kellogg Institute dos Estados Unidos. O seu responsável principal, Staffan Lindberg, da Suécia, professor da Universidade de Gotemburgo, e conta para a América do Norte e para a sua equipe também com o apoio de Michael Kopech, ligado ao Kellogg Institute dos Estados Unidos. Ele foi criado em 2014 e a partir daí tem sido atualizado anualmente. Qual é a ideia do VIDEM? Primeiro, ele atribui variáveis ou avalia as variáveis de definição da situação dos países para um período que vai de 1789 a 2019. Ou seja, basicamente, da Revolução Francesa para cá, a noção de como evoluiu a democracia nos diferentes países. Ele tem uma avaliação para um total de 202 países, ou seja, nesse caso, inclusive, para países inclusive, que não são considerados dentro do sistema da ONU. E é construído a partir de uma junção de dados factuais e de notas de painéis de especialistas. Ou seja, diferentemente, por exemplo, do sistema da Freedom House, que basicamente utiliza painéis de especialistas, aqui se juntam, de um lado, informações de caráter demográfico, eleitoral ou econômico, que são de alguma forma obtidos de bancos de dados oficiais, e de outro, notas de painéis de especialistas em relação à avaliação de situação de determinadas variáveis. Como nós podemos ver aqui, essa construção se dá a partir de um conceito central de democracia, que é subdividido em 5 conceitos e depois analiticamente distribuído numa série de componentes, subcomponentes e indicadores, com um total de 473 indicadores ao total. Ou seja, o resultado é um índice altamente complexo e com um número muito grande de variáveis na sua construção. Um dos elementos mais importantes do VIDEM é o fato de que ele não trabalha com um único conceito de democracia, mas diversos tipos de democracia. Por isso o termo Varieties of Democracy. O VIDEM avalia 5 tipos básicos de democracia: deliberativa, igualitária, eleitoral, liberal e participativa. Ou seja, dando nesse sentido a possibilidade de verificar se um país tem um peso maior dentro de uma determinada característica democrática do que outra. A democracia deliberativa seria aquela em que há um maior espaço ou um maior desenvolvimento dos aspectos relativos à busca de consensos, à deliberação e ao debate público das opções de tomada de decisão. Uma democracia igualitária seria aquela em que a ênfase se dá na redução da pobreza, das desigualdades, ou seja, nos elementos, digamos, de qualidade social da vida dos indivíduos. Uma democracia eleitoral seria aquela cujo elemento forte é o de construção das regras de escolha, do processo de escolha dos governantes. Uma democracia liberal seria aquela que enfatiza as liberdades individuais, os direitos dos indivíduos no sentido mais tradicional, seja o direito de expressão, direitos de liberdade, direitos de escolha religiosa, entre outros. E uma democracia participativa seria aquela que tem o seu ponto forte em relação à questão de possibilidades de participação dos indivíduos para além do sistema eleitoral, ou seja, em que os mecanismos de intervenção cotidiana do cidadão são mais ampliados. Os países não são necessariamente classificados em uma ou outra dessas democracias, mas recebem notas, ou seja, há um peso dado para cada país em quanto ele avança em cada um desses tipos ou dimensões da democracia. Aqui nós vemos, por exemplo, como isso vai diferenciar os países no mundo, um mapa
de como é a democracia igualitária no mundo, ou seja, de como são avaliados os países em relação à sua capacidade de redução das desigualdades, onde nós podemos ver que aqueles países que têm uma maior pontuação são os países da Europa do Norte, o Canadá, a Austrália, entre outros, enquanto que regiões como a África têm, digamos, um grau muito maior de desigualdade. Comparativamente, aqui nós vemos os elementos relativos à democracia eleitoral. Aqui nós podemos perceber, por exemplo, que a América do Sul acaba tendo uma pontuação bastante mais ampla do que em relação à democracia igualitária, ou seja, demonstrando que o continente americano evoluiu nos últimos tempos, essa é a nota para o ano de 2019, muito mais no elemento eleitoral formal da democracia do que em relação aos seus elementos sociais. Esse índice também permite um outro tipo de comparação. Aqui nós vemos, por exemplo, os dados de avaliação quanto a um país concreto. Aqui pegamos o exemplo do Brasil e 3 tipos de democracia. É possível fazer essa comparação em relação a cada um daqueles modelos, eu escolhi esses 3 para não criar também um gráfico muito poluído. Aqui nós vemos uma evolução desde o ano 1900 até o período atual, em que são apresentados 3 modelos de democracia: a democracia igualitária, a democracia eleitoral e a democracia liberal, cada uma com uma cor diferente. Nós podemos perceber, por exemplo, que no início do século, nos 3 elementos, a nossa pontuação era bastante baixa, que ela, de alguma forma, se reduz na década de 30, na chamada República Nova, no governo de Getúlio. Vai se considerar uma elevação na República Liberal entre os anos de 45 e 64, mas em que o crescimento se dá muito mais no aspecto eleitoral do que nos demais. Uma nova redução com a ditadura e, finalmente, uma transformação com o processo de redemocratização, em que, do ponto de vista eleitoral, o país chega a um patamar próximo da nota máxima, mas, ao mesmo tempo, no seu aspecto liberal, ou seja, no respeito a direitos individuais, ainda deixa um pouco a desejar, e ainda tem uma nota muito menor no aspecto de democracia igualitária. Ou seja, o reconhecimento de que há um processo de democratização, ao mesmo tempo o índice indica que essa democratização não acontece de igual forma para todos os elementos ou todas as dimensões da democracia. Além dessa avaliação, digamos, dos modelos de democracia de uma forma mais geral, o índice também o banco de dados do VIDEM nos permite fazer comparações em relação a dimensões específicas. Aqui são tomados os exemplos da evolução de 2 variáveis que são utilizadas na construção do índice: acesso a serviços públicos e o índice de clientelismo. E aqui tomei o caso de 2 países. Isso permite verificar como cada um desses países evoluiu ao longo do século. Vejam, por exemplo, que o Brasil, que na primeira metade do século XX tem um índice de clientelismo relativamente mais alto que o índice de acesso aos serviços públicos, na metade do século começa a ter um processo de inversão e se considera, digamos que nas últimas décadas, o acesso aos serviços públicos foi conquistado em detrimento, com a diminuição do clientelismo. Vejam que o Uruguai permanece praticamente durante boa parte do século XX com índice de acesso muito mais alto que o brasileiro, mas relativamente inalterado, e nas últimas décadas, ou seja, a partir da redemocratização dos anos 80, com uma progressiva diminuição do clientelismo e um progressivo aumento do acesso aos serviços públicos. Um outro dado interessante, tendo em vista que a escala é a mesma, isso também nos indica que, comparativamente entre o Brasil e o Uruguai,
os índices de clientelismo brasileiros, em alguns momentos do século, foram semelhantes aos uruguaios, mas permanecem altos no Brasil enquanto se reduziram bastante, no caso uruguaio, mas os índices de acesso ao serviço público no Brasil nem nos dias de hoje chegam próximo dos índices alcançados no Uruguai. Esse é um caso, digamos, tomando duas variáveis específicas, existem, como são 400 variáveis utilizadas no banco de dados do VIDEM, uma série de outras podem ser feitas, mas esse é um exemplo de como as características dos países e dos elementos que importam para a democracia podem ser utilizados numa comparação entre países a partir de variáveis específicas e não apenas só do agregado das diversas variedades de democracia. Isso significa que o banco de dados do VIDEM é, digamos, extremamente rico nas diversas possibilidades de análise, seja de casos individuais, seja de análise comparativa entre países. Para aprofundar a nossa aula, além de assistir esse vídeo, eu os convido a visitarem os sites de ambos os índices, do IDD-LAT e do VIDEM. Essas páginas são disponíveis também em português, embora a língua, digamos, básica de alguns deles seja o inglês, mas são disponíveis também, não em português, mas em espanhol, pelo menos, alguns dados talvez em português. A partir dessa visita, da discussão mais aprofundada e talvez da análise dos relatórios mais recentes, eu peço que vocês respondam à questão abaixo. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.